Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aqui na nossa aula 4 falar sobre a configuração, governança e coordenação de sistemas nacionais de ciência, tecnologia e inovação. A nossa ideia aqui hoje é fechar essa trajetória, essa apresentação que nós fizemos dos aspectos legais, dos aspectos institucionais e econômicos que estão envolvidos diretamente com a pesquisa, com o desenvolvimento e tendo como foco, tendo como resultado a geração da inovação. Então, nós fizemos aqui, né, nessas 4 aulas iniciais, um itinerário, né, relacionado ao desenvolvimento de aspectos teóricos vinculados à inovação, de aspectos que mostraram aí essa evolução de uma determinada perspectiva da ciência básica e como que a ciência básica, numa lógica linear, ela foi substituída por um modelo interativo de concepção da inovação, como que esses elementos eles estão envoltos, né, por políticas científicas, políticas tecnológicas, políticas industriais. E nós vamos fechar aqui hoje mostrando como que há um processo de governança que perpassa essa discussão, ou seja, aquele framework institucional, como que há a construção desses sistemas, como que esse sistema está estruturado no nosso contexto nacional. Não tem nenhuma novidade assim em relação a isso, mas nós temos políticas de ciência e de tecnologia que são extremamente relevantes quando nós pensamos nesses aspectos. Um dos princípios básicos, né, que são trabalhados aqui nestas 2 obras obrigatórias, e aí eu destaco aqui principalmente, né, esse manual da OCDE, o Managing National Innovation System, quando ele apresenta os conceitos que resultam aqui de inúmeras pesquisas realizadas sobre os sistemas nacionais de ciência e tecnologia e traz ali alguns princípios, traz ali alguns elementos que estão consolidados já, né, sobre a articulação entre inovação e o marco institucional, o marco político, o marco teórico, conceitual. Como que você pensa aqui nessa relação entre aspectos institucionais e inovação? Como que inovação se articula com o processo de aumento da produtividade de uma nação, aumento de produtividade, evidentemente, empresarial, né? E aí, consequentemente, de uma nação, de um território, de uma região. Ou seja, um ciclo que perpassa, que pressupõe aqui a constituição, portanto, de inúmeras agências, de inúmeros atores que são interdependentes no processo de desenvolvimento econômico, no processo de desenvolvimento social. Nós estamos aí debatendo o tempo todo como que é possível ou como seria possível aumentar a produtividade nacional. E, ora, sem o desenvolvimento de inovação empresarial, inovação de novos produtos, inovação de processos, inovações organizacionais, nós não teremos condições de aumentar aqui, né, os nossos indicadores de produtividade e, consequentemente, isso não terá uma repercussão no processo de inovação nacional e, com isso, gerar, né, um maior bem-estar econômico, um maior bem-estar social. Um outro pressuposto aqui é que a compreensão da inovação ela é um processo complexo e dinâmico que perpassa, que envolve inúmeras instituições. Ou seja, há aqui um pressuposto que é esse deslocamento do modelo linear de inovação, aquele modelo focado na pesquisa básica, depois na pesquisa aplicada, como que essa pesquisa aplicada resultaria, né, em um produto ou em um novo serviço que seria comercializado. Ora, a ideia aqui agora de compreender a inovação como um processo complexo, como um processo dinâmico, é você focar exatamente numa lógica distinta, de que a inovação, ela pressupõe, ela perpassa a interlocução com a atividade comercial, com a atividade empresarial. E mais do que isso, né, o manual aqui da OCDE, né, como uma sistematização das pesquisas e dos resultados sobre o tema, está apontando que, na verdade, você tem as inovações surgindo de forma predominante, preponderante, a partir de uma interlocução e a partir do desenvolvimento no seio organizacional, no seio empresarial. Ou seja, a motivação para o surgimento de atividades inovadoras
não estaria vinculado diretamente ao saber básico, ao conhecimento básico, mesmo num contexto como o nosso, que é um contexto da era da informação, o desenvolvimento científico crescente, etc, etc. Por quê? Porque a ideia é pensar a inovação como resultado aqui de uma aplicação, de uma necessidade organizacional. E ao desenhar, ao apresentar as necessidades organizacionais, você aciona o conhecimento já acumulado, conhecimento disponível, aciona esse conhecimento para a resolução de problemas. É como pensar, por exemplo, em data science. Como que você utiliza um conhecimento estatístico disponível, estatístico matemático, como que você associa isso a recursos computacionais para resolver problemas de negócio. Você não está inventando nada novo. O que você tem agora é uma configuração diferente de fatores, fatores como Big Data, fatores como a capacidade de processamento computacional em larga escala, né? Tecnologias como Map, Reduce, né? E a partir disso você é capaz ali de juntar esses elementos e resolver determinados problemas, como a predição, por exemplo, se uma pessoa terá uma determinada enfermidade. Então eu quero prever aqui dentro do meu hospital, dentro do meu sistema de saúde, qual é a probabilidade de uma pessoa, fumante, não fumante, homem e mulher, de 20, 30 e 40 anos, desenvolverem diabetes? Ora, eu estou juntando conhecimentos disponíveis para a resolução de um problema de negócio. É isso que esse modelo, né, interativo, esse modelo não linear de inovação está apresentando. Ele parte desse pressuposto de que você, ao buscar resolver determinados problemas, determinadas necessidades empresariais e organizacionais, você teria condições ali de gerar novos produtos, novos serviços, de você inovar no contexto da sua organização. Ou seja, é pensar aqui a inovação, resgatando, né, a nossa discussão passada, a inovação como motor da competitividade e do desenvolvimento social, um desenvolvimento sustentado e não apenas um desenvolvimento conjuntural, né, resultante ali, por exemplo, como o boom das commodities, como aconteceu no Brasil aí recentemente, nos anos 2000, que tivemos um contexto social favorável mundialmente, tínhamos e temos, né, um setor agrícola forte, extremamente competitivo, e tivemos um cenário internacional extremamente favorável. Isso é um crescimento econômico de conjuntura. Não houve uma transformação nesse contexto dos aspectos estruturais da economia brasileira. Tínhamos um contexto favorável. Diante da crise, diante de um contexto agora de uma necessidade de um ajuste fiscal, necessidade de você ter setores capazes de fomentar, né, novos nichos, de criar novos nichos de mercado, o que nós observamos foi exatamente o contrário, né? Foi a fraqueza em termos de inovação dos nossos setores, da nossa política industrial, dos aspectos vinculados aqui a uma capacidade maior de gerar riqueza no nosso país. Então, a ideia é como que a inovação ela vai ser no cenário competitivo, no cenário de globalização, de mundialização do capital, o elemento estruturante aqui do processo de constituição da competição internacional. Como que nós vamos encontrar na inovação o aumento da produtividade para as nossas companhias, para as nossas empresas, a possibilidade de você com isso criar novos produtos a partir do conhecimento já disponível nas universidades, nos institutos nacionais de ciência e tecnologia, nos laboratórios, enfim, de você colocar esse conhecimento básico em articulação com o mercado e a partir disso ter condições de criar novos produtos, novos serviços e esses novos serviços resultarem aí na resolução de problemas corporativos e esses problemas corporativos gerarem riqueza, né, para os seus funcionários e assim sucessivamente alimentando uma cadeia de ganha-ganha aqui dentro de um contexto subnacional e mesmo nacional. A possibilidade, né, da inovação gerar mais e melhores empregos, ou seja, trata-se de um setor, como a gente discutiu, que quase sempre faz uso das melhores técnicas e da melhor tecnologia disponível em um determinado momento, em um determinado contexto. Com isso, há uma necessidade de capital humano, de pessoal extremamente
escolarizado ou formado em determinadas atividades, principalmente em engenharias, em ciências naturais, ou seja, um pessoal capaz de desenvolver naqueles setores estratégicos, naqueles setores competitivos, novos produtos, novos serviços. E com isso, terem ali um sobrelucro, né, corporativo por chegarem primeiro àqueles setores da economia. Esse processo de deslocamento, esse processo competitivo, né, subnacional, ele pode resultar num aumento aqui salarial, no aumento da massa salarial. Média salarial hoje brasileira, cerca de 70%, 80% da população, gira em torno de 3 salários mínimos. Algo muito diferente quando a gente considera o contexto internacional, principalmente daquelas regiões que são mais fortemente industrializadas, né? Os países mais industrializados e os países que estão passando por uma transformação, principalmente, não são países, né? Porque é muito mais um processo agora de regiões, setores e áreas, clusters, regiões altamente tecnológicas dentro de determinados países. Isso acontece na Índia, isso acontece na China, nos Estados Unidos também, né? Você tem uma disputa ali entre os setores das big techs e, ao mesmo tempo, você tem aquela indústria tradicional que tem um posicionamento refratário a muitas dessas mudanças, e são esses setores de ponta que são capazes aqui de proporcionar os maiores ganhos salariais, né? Os setores capazes aqui de empregar mais gente e, ao mesmo tempo, ter uma recompensa salarial maior. Se a gente olha para o setor de tecnologia, novamente, nós temos aí um gap no Brasil até 2024, aproximadamente, de aproximadamente 300 mil, por exemplo, programadores, 300 mil pessoas capazes de trabalhar com a transformação digital. Isso em todas as áreas, né? Com aplicação no direito, com aplicação na saúde, com aplicação na administração pública, na oferta de produtos e serviços, né? No desenvolvimento aqui de de novos serviços também no setor público, né? Se a gente olha aqui para a transformação digital que está acontecendo no governo federal, a gente tem uma inovação como a carteira digital, né, que tem uma economia gigantesca aí, tanto em relação às atividades dos atendentes, como em relação também aos insumos necessários para a oferta da carteira de trabalho. Ou seja, você tem aqui uma capacidade, portanto, por meio dos processos inovativos, de gerar um aumento da produtividade, de criar novos produtos e serviços, gerar mais empregos, ter um aumento aqui de uma inserção internacional, né, por meio da competitividade dos países e das empresas nacionais, né, muito mais aqui do que a política de campeões nacionais, que eu até mencionei, né, na última aula. Você tem a capacidade de startups, a capacidade de setores inovadores disputarem no contexto internacional, e não apenas porque são empresas com uma capacidade de liderar ou de se articular em seus setores, né, com grandes conglomerados políticos, com lobistas, e com isso terem uma capacidade de influenciar, né, outros países. Ou seja, é realmente aqui uma capacidade, uma possibilidade, né, da inovação em resolver demandas da sociedade, demandas em todas as áreas. Nós falamos bastante sobre como que o setor militar ele foi um vetor de indução às inovações, como que as políticas, né, nacionais de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico induziram a descoberta de inúmeros produtos, a descoberta e o desenvolvimento de inúmeros padrões tecnológicos que resultaram em produtos e, a partir disso, a sua aplicação em inúmeras áreas, saúde, meio ambiente. Né? Se a gente pega, por exemplo, as próprias questões ambientais, o primeiro modelo de prognóstico de catástrofe mundial, ele é de 72, foi apresentado pelo Clube de Roma. A partir de quê? A partir de um desenvolvimento aqui de uma capacidade estatística de modelar as transformações econômicas, as transformações sociais, como a poluição, como o consumo de água, as transformações ali relacionadas a um padrão de desenvolvimento das fábricas, ou seja, a emissão de partículas e de resíduos, e como que esses elementos juntos eles poderiam repercutir aí numa catástrofe
mundial. E a partir de então, né, a capacidade de escrutínio, a capacidade de pensar em novos produtos e produtos inovadores em relação às questões ambientais tem se acentuado cada vez mais, né? Principalmente se a gente considerar a própria Revolução Verde que vem na década seguinte, a partir aqui do desenvolvimento da indústria química, ou seja, aqueles aspectos que nós destacamos na última aula, né, na aula 3 aqui. Ou seja, não tem como a gente pensar a proteção nacional sem inovação. Setores nacionais, eles dependem basicamente de novas descobertas, da aplicação da tecnologia para a resolução dos seus problemas, para o desenvolvimento de novas armas. Muitas brincadeiras têm sido feitas, né, recentemente aí com um possível posicionamento do Exército Brasileiro numa disputa internacional. E essas piadas elas revelam, dentre outras coisas, a nossa representação social sobre a nossa defasagem tecnológica, né, e como que o nosso posicionamento bélico também ele é tão deficitário. Isso tem uma repercussão geopolítica gigantesca, né? Não só em termos de meme, mas em termos de nossa debilidade mesmo numa situação de disputa. Significa então que nós temos que investir na área militar? Não, não é isso. Nós temos que investir na capacidade de inovação, de resolver os problemas. É simplesmente um reflexo, é simplesmente um problema, essa debilidade militar, um problema que é um problema maior, que é essa nossa incapacidade, né, em termos de país, de pensar os aspectos inovadores, ou seja, de incentivar, de articular, de propor aqui a resolução de problemas. Né? Ou seja, a ideia aqui de um crescimento nacional, uma abordagem de crescimento nacional, uma abordagem econômica, neo-schumpeteriana, que irá associar, né, crescimento com base na inovação e uma convergência de interesses dos cidadãos, das empresas e do governo, né, ou seja, do Estado, aqui melhor dizendo, né? Os governos eles se sucedem, eles se alternam, mas nós temos aqui essa tendência estatal. E aí é um jogo que você tem a exploração de atividades econômicas que vão repercutir socialmente e é um jogo, é um ciclo produtivo, um ciclo aqui extremamente saudável para toda a nação. Em termos de tendência para pesquisa e desenvolvimento, nós vamos observar, né, nas últimas décadas, aí, principalmente a partir da década de 1970 e 80, né, um aumento dos investimentos em ciência e tecnologia e uma formação cada vez maior, né, de recursos humanos em ciências naturais e nas engenharias, partindo exatamente desse pressuposto que é necessário você criar condições nacionais para fomentar processos inovadores, para fomentar aqui o surgimento de novos produtos no seio das organizações a partir da intervenção desses atores, dessa força de trabalho. E aqui no relatório da OCDE, né, vocês vão ler e vão observar que que há inúmeros exemplos e destaques mostrando como que a formação, como a presença de recursos humanos, principalmente quando a gente considera, né, esse deslocamento do papel da indústria para o surgimento aqui de setores que são altamente prestadores de serviço, como que você tem uma importância muito grande aqui de pessoal treinado, pessoal capaz de resolver determinados problemas, os problemas corporativos. Você depende, os escritórios passam a depender muito mais do trabalho em si, da sua força de trabalho, da sua capacidade de resolução de problemas, do que de aspectos vinculados a determinados usos tecnológicos, determinados produtos. Então são esses elementos aqui que vão criar condições, né, num cenário global para você se posicionar. E, evidentemente, isso vai ter uma repercussão aqui em aspectos vinculados ao desenvolvimento econômico, né, à produção e à geração, ao depósito de patentes, ou seja, aos elementos e as métricas de inovação, a exportação de alta tecnologia, como que nós seremos nos países em desenvolvimento consumidores de tecnologia, né? Se a gente considerar, por exemplo, a nossa própria indústria de informática, né? Como a gente vinha comentando nas últimas duas aulas, como que houve uma necessidade de uma
a abertura na década de 90, no início da década de 90, e de uma mudança nesse padrão nacional em relação à política de informática. Né? Como que a política de informática brasileira ela foi totalmente alterada com o processo de liberalização econômica da década de 90. Por quê? Exatamente pelo baixo índice de inovação, pela baixa produtividade e, consequentemente, por uma defasagem em relação ao setor internacional. Ou seja, os países que estão investindo mais aqui no aumento, né, de ciência e tecnologia, investindo mais na formação de pessoal, principalmente nas áreas de ciências naturais e engenharias, tem obtido um melhor e maior desempenho em processos de inovação, na atividade econômica, na exportação de alta tecnologia e produtos de maior valor agregado, né? Elementos que vão repercutir diretamente aqui na capacidade nacional de criar riqueza. E aí a gente tem aqui uma discussão que é interessante, que é essa inter-relação entre pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia e inovação. Ou seja, é exatamente o deslocamento aqui daquele padrão linear de desenvolvimento científico, daquele conhecimento básico produzido na academia, mas articular, né, articular, sobretudo, a pesquisa, o desenvolvimento com a inovação. Como? Você criando aqui aspectos que sejam capazes de articular esse mundo da ciência e tecnologia. Como que é possível fazer esse tipo de articulação? Por meio da constituição de elementos indutores. Quais seriam esses elementos? Exatamente a construção dos sistemas nacionais de inovação, a construção de políticas, de atores, de gestores, de sujeitos capazes de apontar quais são os caminhos corporativos, quais são os caminhos políticos, quais são os caminhos aqui que podem gerar instituições com uma maior capacidade de atuar sobre a inovação. E a gente tem aqui alguns conceitos, né, 3 conceitos aqui de sistemas nacionais de inovação, né, e dentre eles nós temos aqui o do Metcalfe, lá de 96, apontando com o Sistema Nacional de Inovação como um conjunto de instituições que contribuem para o desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias e que provê o arcabouço com o qual governos estruturam e implementam políticas para influenciar o processo de inovação. Está falando, portanto, dessa capacidade de estruturação das instituições que vão contribuir para o desenvolvimento e surgimento. Temos aqui um outro conceito, que é o do Edquist, né, de 97, apontando o Sistema Nacional de Inovação como um sistema de instituições interconectadas para criar, armazenar e transferir o conhecimento, capacitações e artefatos que definem novas tecnologias, ou seja, avançando um pouco, né, utilizando o conceito do Metcalfe, mas também avançando um pouco mais. E por fim, aqui o Kuhlmann, né, o Kuhlmann e Adler, né, apontando que um Sistema Nacional de Inovação é um sistema inovativo que abrange sistemas educacionais e científicos, indústrias, como também autoridades intermediárias e político-administrativas, ou seja, a constituição de uma estrutura administrativa, bem como as redes de atores formais e informais dessas instituições. Esse conceito aqui ele é muito mais completo em relação aos demais. Ele parte, ele avança, né, com base nos demais, mas ele dá conta aqui de abarcar os sistemas educacionais, de apontar para as instituições científicas, ou seja, o conhecimento nesse sentido aqui, né, ele é a base de constituição dessa ponte entre o conhecimento, entre as indústrias, como que você tem uma estrutura político-administrativa capaz aqui de fazer a articulação entre esses diversos setores, ou seja, de gerar aqui essa rede de atores, rede muito destaque aqui, formal e informal. Por que rede formal e informal? A rede formal está aqui vinculada às instituições de Estado, as instituições no âmbito da União, as instituições no âmbito dos estados e dos municípios. Quando a gente
desce nessa estrutura e observa a importância das redes interpessoais, do networking e como que ele se articula, né, nesse processo de estruturação das redes, você traz um conceito aqui sociologicamente muito mais complexo, muito mais rico e capaz de reverberar como que funciona um sistema nacional de inovação. Dentro aqui deste contexto, né, dentro das teorias dos sistemas de inovação, você vai ter aqui um destaque para essa arquitetura institucional que vai organizar as interações entre os agentes, regular os comportamentos, as formas de concorrência e de desenvolvimento. O que nós estamos falando aqui então? De como que você cria mecanismos, órgãos estatais com mecanismos para organizar as interações. Que tipo de interação? A transferência de recursos, a transferência de tecnologia, a indução à política industrial, como que você liberaliza um determinado setor, ou como que você estrutura a regulação daquele setor. Ou seja, nós estamos falando aqui sim de um processo que ele perpassa as decisões de governo que vão estruturar o mercado, ou seja, as formas de concorrência, as formas de desenvolvimento. Então, nesse sentido aqui, a estrutura político-administrativa do Estado, ela é extremamente importante para a gente pensar nesses elementos que vão fomentar, né, a inovação. As estratégias de mudanças institucionais são recursos para gerar coerência e coesão entre infraestruturas, níveis, atores e setores. Né? Ou seja, como que você tem aqui novamente essa arquitetura institucional com a capacidade aqui de fazer a sua alocação de recursos de forma planejada, de forma coerente, criando ali, por exemplo, uma não redundância, né, entre as infraestruturas, ou seja, se você tem determinados laboratórios, se você tem determinadas universidades, em alguns contextos, em alguns territórios, de você não ter dois órgãos, né, exercendo a mesma atividade naquela região, naquele território. Ou seja, você cria estruturas que serão capazes de utilizar, de fazer uso desse sistema, né? Níveis, atores e setores sociais. Ou seja, este modelo linear aqui que aponta que os elos, né, da pesquisa à produção, é este setor, é este modelo, melhor dizendo, este modelo que está em xeque aqui. Aquela ideia de que você tem uma pesquisa básica, essa pesquisa básica ela irá resultar aqui depois no desenvolvimento de um produto, de um serviço, você desenha, coloca em produção comercializa, né, em um ciclo unilinear. Este modelo que está em xeque foi substituído teoricamente até pelas pesquisas que demonstravam como que na verdade você tem um modelo interativo, você tem uma cadeia de elos aqui interagindo. Essa cadeia de elos aqui, ela tem uma conexão direta com a pesquisa, com o corpus, né, do conhecimento tecnológico e científico, e ela tem um vínculo direto com os processos de mercado. Ou seja, como que a inovação ela depende aqui sim da resolução de problemas de negócio, de problemas empresariais e ampliando, né, não só empresariais, mas problemas corporativos, né? Como que você tem aqui potencial de mercado, como que você tem invenções, né, de novos produtos, de novas análises, como que você desenha esses produtos e redesenha, coloca em produção, a importância da prototipagem, né, dentro deste contexto empresarial para verificar se aquele conhecimento básico, aquele conhecimento científico e tecnológico, ele é capaz de ser distribuído e comercializado, como que ele vai interferir a partir da própria demanda de mercado neste desenho de produto. Isso hoje parece muito óbvio, mas se a gente considera o contexto de produção em massa até 1970, principalmente porque você tinha também uma maior concentração de recursos, né, na população, uma população de classe média, uma população rica, consumidora, muito mais reduzida do que nas décadas seguintes, a própria dinâmica de geração, né, de uma indução ao consumo, ela repercutia um pouco nessa percepção de um modelo linear, né, da inovação.
algo que não se observa nas décadas seguintes, quando você tem a constituição de novos nichos de mercado, um papel muito maior desse consumidor que interage, né, com os produtos, que interage com as embalagens, muito mais exigente em relação ao tipo de produto que ele consome e como que isso é capaz aí de resolver determinados produtos que estão nessa relação, nessa cadeia aqui, né, de valores, nessa cadeia aqui de elementos, desses elos, desses elementos que vão repercutir nesse processo de inovação. Quando a gente olha, né, a repercussão deste modelo dentro de um cenário nacional, num processo aqui de constituição de um sistema nacional de inovação, a gente tem aqui os atores e os elos do Sistema Nacional de Inovação sendo formados pelos seguintes aspectos, né? A importância que a gente considera principalmente o primeiro ponto, né? A performance aqui, o desempenho de um determinado país. Como que o desempenho do país, a gente está considerando aqui o crescimento econômico, criação de empregos, a competitividade de uma nação, ela é passada aqui por inúmeros elementos, como a política macroeconômica e regulatória. Então nós estamos falando aqui das políticas do Banco Central, da política de ajuste fiscal, estamos falando aqui do teto de gastos públicos, estamos falando aqui da política de inflação. Sim, nós estamos falando aqui dos aspectos macroeconômicos e do ambiente institucional. Então, a política ela é extremamente relevante quando a gente pensa nesse Sistema Nacional de Inovação. Por quê? Porque isso tem uma repercussão até nos financiamentos que serão disponibilizados, por exemplo, para os atores, para as empresas, para as instituições. Então, como que dentro de uma nação você tem esses elementos aqui passando, as decisões dos agentes? Agentes aqui são pessoas, são empresas, são organizações. Como que você tem aqui um elemento, como que isso aqui influencia o arranjo educacional, o sistema educacional, o processo de treinamento, de educação, de formação de recursos humanos. Ora, nosso terceiro, quarto slide ali foi sobre como que pesquisa, desenvolvimento e formação de recursos humanos estão interrelacionados, não é? Ora, esses elementos aqui, eles vão impactar diretamente aqui. Nós estamos discutindo agora, passamos aí, na verdade, os últimos 3 anos falando sobre o aporte de recursos, né, nas universidades. Como que o aporte de recursos em bolsas de mestrado, de PIBIC, de pós-graduação, poderiam repercutir no desenvolvimento da pesquisa, na realização das atividades de ensino, de pesquisa, de inovação, etc. Como que esses elementos aqui, eles vão influenciar em uma cadeia menor, ou seja, vão influenciar aqui, né, a capacidade do nacional de inovação de uma maneira articulada com, né, a capacidade e as redes estabelecidas pelas firmas, pelas empresas, a sua capacidade de gerar e de difundir conhecimento, como que elas se articulam aqui com o sistema de ciência, ou seja, a gente volta para cá. Como que você tem aqui um suporte institucional, né, dentro dessa capacidade nacional de inovação, como que esses elementos eles são perpassados aqui, né, por uma rede global de inovação. Aí, novamente, você tem um papel do sistema educacional, do sistema macroeconômico. Por quê? Porque se a gente pensa na própria mobilidade acadêmica, ela é perpassada por isso aqui, por essa estabilidade econômica, pela previsibilidade, pelo planejamento, pelas metas, pela alocação de recursos. Não é? Se a gente decide criar ou não criar uma política, o próprio conceito da Celina Souza de políticas públicas, como uma capacidade de ação, né? A ideia do governo em ação. Se o governo cria uma política de mobilidade aqui, isso poderá ter uma repercussão posterior na capacidade de inovação empresarial. A OCDE aponta que um dos principais fatores de inovação das empresas é a mobilidade de pessoal. Ou seja, se você não tem condições de fazer uma articulação direta entre instituições, empresas contratando
pessoas, né? Não só profissionais já alocados, não só professores, aqui no caso do Brasil, professores universitários, pesquisadores, mas pessoas que são egressas dessas instituições, doutores, mestres, que vão ter a capacidade direta de atuar, de resolver problemas de negócio dentro das organizações. Esse sistema nacional de inovação ele fica deficitário. E aí, claro, você tem aqui uma repercussão muito grande em aspectos que passam também, né? A comunicação, a infraestrutura, como que você tem aqui aspectos de mercado, né? Produtos, como que eles são pensados, a dinâmica, a lógica, a regulação, né? As condições de determinados produtos dentro de um mercado. Tudo isso repercutindo aqui nessa capacidade de um sistema regional de inovação, de um sistema global, de clusters institucionais, tudo isso fazendo ponte. Ou seja, as empresas, né, que estão inovando, as empresas que estão desenhando processos aqui não lineares de inovação, elas recebem toda uma influência internacional, global, do setor onde ela atua, do ambiente regional e mesmo do sistema nacional. Vai ter todo esse arcabouço aqui, ó, estrutural, que irá repercutir na forma de atuação empresarial. E isso, consequentemente, repercute aqui, ó, no ponto que nós começamos, que foi o ponto do desempenho nacional. Ou seja, não tem como pensarmos em um país melhor, em um país com a capacidade inovativa e com um desempenho econômico melhor, se não pensarmos na construção de um sistema de ciência e tecnologia capaz de levar aqui para o centro das redes empresariais a inovação. Esse é o nosso gap, é um dos nossos gaps, né, mais robustos. E aí, a partir desses elementos aqui, que a gente tem que pensar, que a gente precisa pensar na capacidade de planejamento e gestão da ciência, da tecnologia e da inovação. Ou seja, se não há política de governo, se não há política de Estado para a construção do Sistema Nacional de Inovação, para a manutenção, para o fomento a esse sistema, e aqui esse fomento não é só alocação de recursos, né, mas a criação, por exemplo, de um marco mesmo capaz de induzir, de fomentar, de criar, de quebrar barreiras. Essas barreiras podem ser, inclusive, barreiras culturais, barreiras institucionais. O preconceito de determinados departamentos universitários em se aproximar do mercado, em resolver problemas de mercado, em vender produtos e serviços, é uma das barreiras que nós temos nas universidades brasileiras, por exemplo. Então, essa capacidade de construção de uma arquitetura institucional, de planejar essa arquitetura institucional, de organizar, de coordenar os atores, as instituições, implementar essas estratégias, né, para aumentar a competitividade e o sistema de inovação, ela é fundamental. É exatamente esse poder de coordenação que terá aqui, né, o poder, né, de ampliar essa performance, o desempenho de sistemas e criar elementos aqui capazes de gerar, né, uma maior articulação no âmbito nacional e subnacional. Dentro desses elementos aqui, nós temos diversos níveis, né, sistêmicos. Nós temos níveis sistêmicos que têm uma repercussão nas funções de governança e gestão. Se a gente pensar, ora, as organizações de pesquisa e inovação, as universidades, os institutos tecnológicos, os institutos de ciência e tecnologia, com a sua capacidade de produção, tem um nível micro aqui, que é o da gestão da pesquisa e inovação. Isso aqui não é trivial, pessoal, isso não é trivial. Se a gente olha, por exemplo, para um pesquisador, ele não foi formado, quase sempre, para ser um gestor de pesquisa. A capacidade que um gestor tem, que um pesquisador tem em ser gestor de pesquisa assim, é pífia. Por quê? Porque ele não é um administrador. Ele não teve no seu processo de formação uma cadeira lá de gestão de recursos e projetos, por exemplo. Algumas instituições, como a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, têm criado laboratórios de gestão de projetos. Então, em vez de o pesquisador passar aí coisa de 40%, 50% do tempo de um projeto fazendo gestão de projeto, o que eu estou chamando aqui de gestão de projeto? Por exemplo, prepara o orçamento,
faz a cotação de preço, faz a compra do produto, faz a importação, faz a digitalização da nota fiscal, faz o upload disso no sistema novamente. E ele passa os 40%, 50% do tempo tratando disso. Teve um problema na gestão, ele tem que entrar em contato com o pessoal administrativo da CAPES, tem que resolver aquilo, tem que ter uma liberação para fazer um aporte de recursos numa rubrica que não foi autorizada porque teve um reajuste do preço. Ou seja, aquele sujeito que não foi treinado para isso, faz isso de uma forma muito pífia, ele pode ficar aqui agarrado, por exemplo, com uma prestação de contas mal feita e o seu CPF suspenso, né, numa instituição de fomento, como a FAPEMA, como a CAPES, como o CNPq, porque ele está despreparado para isso. A gestão aqui, a microgestão, né, essa gestão no nível 1, no nível micro, ela é extremamente relevante. E essa é, inclusive, uma proposta para vocês, por exemplo, né, apresentarem, por exemplo, para uma instituição, a própria UFMA, né, poderia pensar num laboratório de gestão de pesquisa. Seria uma estratégia interessante de você ter um corpo, né, especializado na gestão de projetos, principalmente alguns projetos institucionais, né, projetos talvez não pessoais, mas institucionais, projetos departamentais. Se você tem um determinado centro que captou recursos de um projeto como o PROCAD, seria interessante você ter ali, por exemplo, no Centro de Ciências Sociais, um departamento um laboratório de gestão para cuidar, né, dessa gestão, cuidar, por exemplo, de 3, 4, 5 desses projetos. É uma possibilidade interessante que algumas instituições vêm fazendo já. Por exemplo, a Universidade Federal do ABC ela é maravilhosa nesse sentido, porque ela tem exatamente um corpo técnico, um corpo de analistas que faz esse tipo de trabalho e desonera ali o pesquisador, e o pesquisador vai publicar, vai dar aula, vai preparar a aula, porque todo o tempo que ele deveria estar fazendo essas atividades para as quais ele foi contratado, ele está fazendo gestão de projeto. Bom, tem um quê de desabafo aqui também, né? Então vamos lá. Sistemas locais e setoriais de inovação. Você tem lá as organizações de pesquisa e inovação. Por outro, você tem sistemas locais e setoriais de inovação. No âmbito político aqui, das funções de governança e gestão, nós vamos ter as políticas para eficiência, pertinência, relevância da pesquisa. Ou seja, quais são as pesquisas de interesse e de relevância do Estado do Maranhão? Será que todo tipo de pesquisa aqui vai ter a mesma relevância regional de uma pesquisa, por exemplo, do Estado de São Paulo? Será que é interessante aqui delinearmos estratégias setoriais para a agricultura maranhense, para o fomento de determinados setores e atividades dentro do Estado? Sim, é. E quem vai fazer isso? O sistema local de inovação, né? O sistema setorial. Sistema setorial, a gente está falando de quê? Pode ser uma secretaria de Estado, a Secretaria de Indústria e Comércio, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Saúde, que juntamente aí com uma Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem uma capacidade de definir quais são os aspectos relevantes, quais são os temas prioritários, quais são os mecanismos de planejamento. Muitos desses aspectos aqui eles serão incorporados, né, ao plano plurianual dos governos estaduais, e isso tem uma capacidade sim de ser articulada com a política nacional e o sistema nacional de inovação, que é onde nós vamos ter aqui, né, as políticas e os programas nacionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, as políticas de fomento e de financiamento, os marcos institucionais e regulatórios, toda uma cadeia, portanto, parte aqui da atividade de gestão do pesquisador até o delineamento de uma estratégia nacional, de uma política nacional vinculada aqui ao Sistema Nacional de Inovação. E, claro, aos mecanismos internacionais, né, que são apresentados na forma de acordos, convenções e tratados internacionais. Ou seja, você precisa aqui dessa articulação entre o nível macro, essa aqui é a tendência, né, internacional, o que está sendo feito em termos de competição, de formação de alianças, formação de tratados, e como que isso vai repercutir lá na ponta, lá no nível 1, né, que são os laboratórios de pesquisa, que são os departamentos,
que são as plataformas compartilhadas de pesquisa? Será que a gente precisa de vários laboratórios com os mesmos recursos dentro de uma universidade? É claro que isso gera um constrangimento muito grande, porque cada departamento, cada pesquisador acha que o seu departamento é de propriedade privada, né? Acha que ele conseguiu os recursos, e quase sempre é isso mesmo, para adquirir aquele processador, portanto, ele tem que utilizar, ele, o grupo de pesquisa dele, e não institucional. E aí você gera um gargalo muito grande aqui em relação a disputa por espaços. Isso aqui vai parar na prefeitura de Campos, vai parar aqui numa disputa departamental, né, porque você tem a manutenção que precisa ser feita nisso. Ou seja, pensar aqui em estruturas compartilhadas é cada vez mais uma tendência que pode fomentar, que pode auxiliar esse processo de inovação no âmbito organizacional. Ou seja, estamos falando de uma estratégia de governança e de gestão capaz de ser articulada em diversos níveis com um processo de inovação, né? Com as organizações dedicadas à inovação. A gente vai ter aqui um reflexo no artigo 219b, que vai mostrar que a arquitetura do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o SNCTI, ele será organizado em regime de colaboração entre os entes públicos, entes privados, para fomentar aqui, né, o desenvolvimento científico e tecnológico. Leis, né, a lei disporá sobre as normas gerais, e aí como norma geral nós temos aqui, né, recentemente a aprovação do Marco de Ciência e Tecnologia, capaz de fazer esse detalhamento previsto que seria realizado posteriormente, e a necessidade aqui de considerar essa interdependência entre os órgãos. Tá? A política, a estratégia, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação tiveram, como nós vimos nas aulas anteriores, um processo crescente, um processo cumulativo de desenvolvimento ao longo aí do século XX, até resultar na sua estruturação entre o poder executivo, né, os aspectos políticos aqui, o Ministério da Ciência e Tecnologia, outros ministérios, as agências reguladoras, as secretarias estaduais, né, o CONFAP e o CONSECT, como que você tem a participação do legislativo e da sociedade, principalmente por meio dos representantes aqui de classe, né? As agências de fomento, CNPq, CAPES, FINEP, as FAPs, aqui com uma importância muito grande, e os operadores, né, de ciência e tecnologia, as universidades, os institutos de pesquisa, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia, como os institutos nacionais de ciência e tecnologia, as incubadoras de empresas, os institutos federais, ou seja, como que você tem aqui os operadores, as instituições que estão executando as pesquisas e fazendo essa ponte, essa interlocução com as empresas para gerar pesquisa, para gerar inovação. E aí, com isso, a gente tem aqui um aporte, né, direto para a discussão, que é a participação de setores intensivos em recursos naturais na exportação. E aí a gente verifica aqui a importância para o Brasil, né, da exportação de recursos naturais. Tinha ali 48% em 2005, né, esse gráfico aqui está defasado nesse sentido. E como que, ao mesmo tempo, o Brasil caía significativamente quando analisada aqui e observada a exportação de setores intensivos em tecnologia. Ou seja, cai aqui os produtos naturais, que eram um destaque considerável, 48%, cai para 17%. Ou seja, isso tem um impacto direto, né, como a gente discutiu, na forma de você conceber a industrialização, de você conceber novos setores mais dinâmicos, setores capazes aqui de articular e de fazer uma ponte com o mercado. Olhando aqui para essa tela, nós temos, né, o planejamento estratégico em ciência, tecnologia e inovação. Aqui a gente começa a entrar nos planos plurianuais e como que os planos plurianuais foram sendo articulados com planos setoriais. A ideia aqui desse primeiro eixo, né, do primeiro plano plurianual, e como eixo principalmente do Ministério da Ciência e Tecnologia, era focar em 4
eixos, né? Focar aqui também na consolidação e expansão do sistema nacional. Foco política industrial, objetivos estratégicos nacionais, ações de inclusão social, algo que era direcionado ali pelo próprio contexto social em que você tinha essa discussão presente, essa discussão da inclusão social, né? Necessidade de você fomentar, interiorizar, de você diversificar. E é aqui que nós vamos observar iniciativas como o Reúne sendo discutidas, né? E a expansão das universidades federais. Pensando estrategicamente aqui ciência e tecnologia para o desenvolvimento nacional, a importância de se pensar novos marcos legais, ou seja, até pensar e até chegar em 2016 na construção do marco de ciência e tecnologia, tem um caminho muito grande aqui, né? A formação de programas, instrumentos, a expansão de recursos, ou seja, inúmeros elementos aqui que vão, ao longo aí dos anos 2000, criar aquilo que nós temos hoje, né? Ou seja, a estrutura do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E aí é importante a gente pensar aqui e destacar esses 4 eixos, né? Quais são esses eixos, né? A expansão e consolidação do sistema, promoção da inovação, né, tecnológica nas empresas, essa proximidade, PDI em áreas estratégicas e pensar sempre aqui no desenvolvimento social. Isso enquanto elementos aqui constituintes da política de Estado para essa área. É dentro deste contexto que nós vamos observar realmente um processo de constituição, um processo de fortalecimento aqui das instituições como as universidades, como as instituições de pesquisa, a sua regionalização, o delineamento e uma parceria muito grande, né, com inúmeros atores desse processo, inclusive uma parceria aqui muito grande com as empresas, né, na definição das áreas que seriam induzidas, como que a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, depois de 2012 a 2015, né, já no plano plurianual, seria incorporado posteriormente e teria como impacto e reverberaria ali nessa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, com foco aqui na promoção da inovação, formação de recursos humanos, pesquisa em infraestrutura científica e tecnológica, né? E aqui alguns objetivos. O que é interessante é como que esses temas, como que esses aspectos eles tendem a se repetir, né? Como que eles tendem a se reapresentar. Eles fazem parte, eles devem constar. Isso aqui é um plano, né, galera? Isso aqui é um plano, ou seja, isso tem que ser estabelecido. E como que esse plano estabelecido ele tem que resultar em políticas, em ações, em funções, em estratégias operacionalizáveis de gestão. É extremamente importante, por mais que tenhamos aqui repetições, e essas repetições elas são decorrentes até dos nossos gargalos históricos, e como que esses elementos eles vão repercutir nesse plano geral. E como que essa estratégia nacional ela vai definir aqui de 2012 a 2015 algumas áreas. Por exemplo, o desenvolvimento sustentável, né, para o país, o enfrentamento de alguns desafios, fortalecimento da base de sustentação da política, aperfeiçoamento dos instrumentos, etc. Ou seja, você tem aqui, então, um marco, né, de consolidação dentro desse contexto, já estabelecido, já maturado, que você tinha a presença do setor governamental, tanto estadual como das agências reguladoras, as políticas de Estado sendo definidas aqui em áreas estratégicas, o Plano Nacional de Educação no MEC, fantástico, bem, não totalmente operacionalizado, né, principalmente aí nos últimos anos, a política industrial, né, com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério da Saúde com a Política Nacional de Saúde e como que isso chegava na cadeia, por exemplo, de inovação, um parque tecnológico com Farmanguinhos, com Biomanguinhos, com a produção de vacina, com a produção de medicamentos, com a produção de insumos para o SUS, de forma geral, a Política Nacional de Defesa, pelo Ministério de Defesa, todos esses elementos aqui articulados, todas essas políticas de Estado, constituindo aqui a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e de forma articulada com a academia, com os trabalhadores, né, com mobilização empresarial. Ou seja, é um setor que dentro deste contexto aqui, ele está consolidado. Ele tem aqui, ele tinha, né, aqui
uma consolidação, ele tinha um arranjo aqui definido muito claramente que, como política de Estado, isso era uma preocupação nacional. Havia, claro, né, um gap muito grande, um passivo social, um passivo tecnológico, um gap entre o aporte entre ciência, desenvolvimento tecnológico e como que isso resultava ou não resultava em inovação, mas um avanço muito grande, um avanço recente muito grande nesses indicadores. Algumas metas, né, aqui para 2014 eram, né, elevar o dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento, a meta aqui para 2014, né, considerando a posição de 2010, era chegar a 1,8% do PIB, aumentar a taxa de inovação, aumentar o percentual de empresas inovadoras para 30%, assim sucessivamente. Isso aqui é histórico já, né? Os programas prioritários ali, as TICs, né, fármacos e o complexo industrial da saúde. Complexo industrial da saúde aqui é a base, é o pilar de sustentação do SUS. É por meio dele, é um exagero afirmar isso, né? Mas o complexo industrial da saúde, ele vai dar a sustentação, por exemplo, para as farmácias populares, né, que foram extintas. As farmácias populares, elas tinham a capacidade de distribuir determinados medicamentos a partir da articulação com o complexo industrial, ou seja, com a produção em biomanguinhos, em farmanguinhos, com a pesquisa médica desenvolvida pela Fiocruz e por tantas outras instituições, né, estaduais e regionais. Petróleo e gás, né? Vamos lembrar aqui que a gente está num contexto que nós estamos falando do pré-sal, então a capacidade, o interesse da própria Petrobras em fomentar startups para a resolução de problemas, né, de extração de petróleo e gás, né, de águas profundas, gerou inúmeros resultados, um complexo industrial da defesa e assim sucessivamente, né? E aí, de forma mais recente, né, nós vamos ter aqui a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação de 2016 e 2019. Portanto, a que acabou orientando e trazendo as bases recentes para a definição das políticas científicas e tecnológicas e a sua capacidade de repercutir no cenário da inovação, que era, como meta, né, posicionar o Brasil entre os países com maior desenvolvimento em ciência e tecnologia, aprimorar as condições institucionais para elevar a produtividade, reduzir as assimetrias regionais, extremamente importante, fortalecer as bases para a promoção e o desenvolvimento sustentável. E aí, tendo aqui alguns eixos estruturantes. Vamos começar por aqui, ó. A modernização e ampliação da infraestrutura de ciência e tecnologia, ou seja, os centros, os laboratórios, as plataformas multiusuários, a promoção da pesquisa científica por meio aqui dos institutos nacionais, a modernização da concessão de patentes, a formação de recursos humanos, a ampliação do financiamento e fortalecimento da inovação nas empresas e nos demais entes públicos, né? Com destaque aqui para a transformação legal e para o próprio marco de ciência e tecnologia, que estava aqui como um dos eixos estruturantes desse processo. Então, você melhoraria aqui o aspecto institucional, melhoraria aqui essa proximidade, né, com o setor empresarial, fomentaria o desenvolvimento da ciência, né, da tecnologia por meio de diversos fundos, possibilidade de formar recursos humanos que vão trabalhar, que trabalhariam nas empresas, nas universidades e por aí, e a promoção da pesquisa científica e tecnológica, ou seja, as dimensões gerais aqui com foco, né, econômico, com foco científico, com foco social, temas estratégicos, água, alimentos, economia e sociedade digital, aeroespacial. E aqui o que é interessante é focar, pensar aqui nas tecnologias convergentes e habilitadoras, ou seja, aquelas tecnologias capazes de passar por um processo de inovação radical, né, no sentido ali de Schumpeter, ou seja, como que você tem a nanotecnologia, a manufatura avançada, manufatura aditiva, com um potencial gigantesco de mudar, por exemplo, a nossa política industrial, de mudar como as práticas de produção são realizadas dentro de uma planta fabril. E isso ter uma repercussão positiva gigantesca, né? Ou não, caso não entremos juntamente com os setores que estão disputando esse cenário dentro dessa competição. A ideia de você trabalhar aqui e fomentar, né, a economia, a sociedade digital,
e o investimento aqui em todo esse contexto de IoT, de Big Data, de segurança cibernética, quando a gente olha para isso, a gente vê que realmente houve um gap muito grande, né? Principalmente considerando aí os últimos ataques que o governo federal vem sofrendo, né, em termos cibernéticos aqui. A computação em nuvem, ou seja, e aqui na verdade só uma correção, né? Você até tem muita coisa já desenvolvida, mas nem tudo foi ainda apropriado para uso governamental. E aí alguns indicadores previstos, né? Dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB. A ideia é de aumentar para 2%. Alcançou a meta? Não. Dispêndio em PD em relação ao PIB aqui, um aumento? Não, 0,9. Ou seja, a ideia aqui, né, entre aquilo que foi alcançado, que seria alcançado, e aquele ponto de partida. Ou seja, uma ideia realmente de planejamento, de você trabalhar com indicadores e como que esses indicadores poderiam repercutir mais ou menos aqui no desenvolvimento do nosso Estado, no desenvolvimento nacional e repercutir positivamente. Essa aqui seria uma atividade para vocês realizarem, né, em pequenos grupos, que tem aqui uma discussão muito interessante, que apesar de toda a alocação de recursos, né, que nós fazemos no Brasil, né, que a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia fez, pouco desse recurso, na verdade, estava atrelado ali à resolução de problemas específicos. Né? Ele não era um recurso orientado para problemas específicos, eram recursos que não tinham uma rubrica. É muito interessante que nós temos essa discussão sobre a necessidade de você desvincular os recursos da União, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o cenário internacional, principalmente para a área de pesquisa, né, e de desenvolvimento de novos produtos, você tem diretamente os recursos atrelados a determinados projetos, a determinados problemas, a resolução de determinados problemas, coisa que é mais de 90% dos recursos, né, se a gente considerar alguns departamentos nos Estados Unidos, departamentos de estados, né, alguns ministérios, e aqui no Brasil apenas 30%. Por um lado, isso proporciona uma maior autonomia. Por outro, a política de Estado ela tem um gap muito grande. Por quê? Porque nesse caso você é incapaz de fomentar, de você criar demanda, de você induzir mesmo os pesquisadores a pesquisarem, a fomentarem a discussão, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico em determinadas áreas. Daí a importância, sim, aqui de você ter, né, seguindo aqui, inclusive, um contexto norte-americano, de você ter rubricas carimbadas, ou seja, temos aqui um projeto que é para atender pesquisas voltadas para o SUS. Ora, essa rubrica ela vai ser destinada a pesquisas aplicadas e não a pesquisas gerais, pesquisas de interesse dos pesquisadores, né, exclusivamente. Essa aqui é uma discussão interessante que a gente pode depois retomar. Questões aqui relacionadas aos pedidos, né, e concessões de patentes, aí a gente observa aqui as escalas diferentes, mas principalmente aqui observando o seguinte, né? Como que você tem pedidos e concessões? Será que o que acontece aqui entre os pedidos e as concessões de patentes? Será que há um problema aqui em relação à capacidade de solicitação? Será que as exigências são diferentes? O que está acontecendo que o número de solicitações é inferior às concessões, no nosso caso, né? A evolução do total de bolsas, né, de estudo aqui, como que houve um aumento, como que houve aqui um acréscimo de mestrado, de mestres e doutores com bolsa no país, como que isso tem a capacidade aí de repercutir, né, no conhecimento. E, por fim, o ranking aqui dos depositantes de patentes dentro do nosso país, né? Que isso aqui é extremamente importante, que a gente observa, por exemplo, que no topo nós temos principalmente as universidades, Minas, Campinas, Paraná e assim sucessivamente. Né? A nossa está aqui, ó, por exemplo, o Maranhão, ó, tá aqui em 30ª colocação no ranking de 2015. Ora, por que que isso acontece? Quais são as características aí para chegarmos a este resultado? O que podemos fazer de diferente? Então, temas aí para a gente
debater, não tem resposta clara, pronta, né? Tem aqui um debate aberto em relação a esses pontos. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo, então, vou disponibilizar também a próxima aula num vídeo, é sobre o Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Aguardo vocês.